Feliz Páscoa! Novamente, a nossa saudação e as ministrações, o compartilhar que nós estamos fazendo durante esses dias, nessa semana agora. Não é? Já caminhamos aí pelo Êxodo, olhando o significado da Páscoa. Lá no passado, as crianças dos judeus perguntavam o que ritual é este? E os pais contavam a história que marcou o povo judeu quando eles saíram da escravidão do Egito. Então foi instituído a Páscoa. E aí, então, nós começamos a pensar a respeito do significado da Páscoa para os nossos dias. Ontem nós vimos 1 Coríntios capítulo 5 e vemos que o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Hoje vamos caminhar um pouquinho mais. Somos da fé reformada, cremos na palavra de Deus como única regra de nossa fé e prática. Então, qual o significado da Páscoa para nós nesse sentido? Nós e a Páscoa. E hoje eu quero ler o texto de Lucas, no capítulo 22, versículo 37. São palavras de Jesus que diz assim: pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Jesus afirma que veio cumprir o plano do Pai. Era um plano que já estava escrito. Sendo Deus, Jesus havia se tornado um ser humano, percorrendo todas as fases da vida, exceto no momento da concepção, pois ele foi gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria. Jesus foi um embrião. Depois de feto, a fase adulta, o Deus Filho cumpriu cada fase de uma vida humana até chegar à morte. Houve, porém, uma grande diferença. Jesus jamais pecou, mas fez-se pecado no lugar dos pecadores. Vejamos aí o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais ou menos há 21 séculos, no final de uma quinta-feira como esta, ocorreu a prisão de Jesus num processo totalmente ilegal, processo irregular, tanto do ponto de vista romano como do ponto de vista judaico. E foi tudo de uma forma acelerada, arbitrária, como sempre acontece quando as trevas dominam os governantes desse mundo e os valores são invertidos. A justiça é odiada e a injustiça é celebrada. A verdade é tripudiada e a mentira é instrumento válido para a condenação. Testemunhas falsas e tudo mais. Está na Bíblia. Era a véspera de Páscoa. Na comparação entre os 4 evangelhos, Jesus passou aquele dia com os discípulos, os ensinou, falando das coisas que sobreviriam à terra, qual seria o papel da sua igreja. Teve os seus pés ungidos, à noite celebrou a Páscoa com os discípulos, lavou os pés dos mesmos, instituiu a Santa Ceia, abriu o seu coração, revelando grandes verdades do reino, orou com grande agonia diante do Pai e finalmente foi preso. Viu seus discípulos fugirem, ficou só nas mãos mundanas dos seus algozes. Segundo as suas próprias palavras, no momento em que foi preso, registrado lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 53, Jesus diz que chegara a hora e o poder das trevas. Naquela quinta-feira, Jesus andou pela última vez livre entre os homens, pois ele se submeteu à vontade do Deus Pai, indo até o fim para cumprir o plano de salvação. E aí nós vemos isto comentado pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Filho do Homem, sendo Deus, se humilhou desde a encarnação, desde os sofrimentos para encarar a morte, sendo sepultado como os demais seres humanos. A pergunta número 46 do nosso Catecismo Maior de Westminster é: qual foi o estado de humilhação de Cristo? E a resposta é a seguinte: o estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. Por
isso, gente, com muito carinho, eu quero chamar a atenção a isso. A fé reformada não tem em seu calendário uma semana que seja chamada Semana Santa. Embora nós aproveitemos aí a oportunidade em que o tema é explorado comercial e religiosamente para proclamar o verdadeiro evangelho que relembra que o Senhor Jesus, uma das pessoas da Trindade, assumiu a natureza humana nas palavras do teólogo Louis Berkhoff, um teólogo do século XVII, holandês, naturalizado americano. Ele diz que essa natureza humana, assumida por Jesus, era enfraquecida e sujeita ao sofrimento e à morte, embora isentada da mancha do pecado. Não foi uma semana que a santidade de Jesus ocupou. Não foi numa semana que a santidade de Jesus se deu a conhecer. Nem tampouco os seus sofrimentos, pois desde o nascimento até a morte, ele sempre sofreu sendo perseguido, assediado por homens e demônios, sentindo o bafejar da morte constantemente. Não, nós não comemoramos, nos lembramos numa semana dita santa. Nós anunciamos o que o Salvador sofreu em nosso lugar, mesmo antes de ser levado à cruz. Jesus amava seus discípulos, os ensinava, mas sofria ao ver neles, em alguns momentos, a indisposição humana de se submeter à vontade de Deus. Eu posso ler isso lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 17, mais um episódio em que ele está ensinando aos discípulos e eles ainda não estão entendendo. O texto diz assim, Mateus 17, 17, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então, num dia como hoje, aproveite a oportunidade para dizer que o Senhor Jesus se fez servo. Tem muita festa, muito movimento, e essa mensagem acaba ficando esquecida. Jesus nunca pecou, mas viveu cada um dos seus dias em meio a pecadores, revelando a salvação. Veja em Mateus, no capítulo 18, versículo 11, esta foi a missão do Senhor Jesus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Às vésperas de um dia de Páscoa, celebração do povo judeu que comia cordeiros, comemorando a libertação num passado histórico da servidão ao Egito, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava prestes a ser sacrificado. De agora até domingo, há preparativos em tantas casas para dias celebrados por causa da religiosidade, enquanto outros tantos passam fome, sofrem injustiças, mas principalmente sofrem escravizados pelas trevas do pecado. Aguardo você amanhã e nós vamos caminhando, estudando, meditando juntos na palavra de Deus, mas queremos viver intensamente esse evangelho que não está preso a datas e a alguns momentos especiais. O dia de anunciar Cristo Jesus é todo dia. Até amanhã, nós nos veremos aí com a graça de Deus.